principal assunto do dia sobre a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Ele é suspeito de receber propina para fechar contratos públicos milionários para obras do governo do estado, como o Maracanã, por exemplo. Nesse momento, você acompanha comigo imagens flagradas pelo nosso helicóptero quando ele chega à sede da Polícia Federal. Ele está ali entre os dois policiais, com aquela mochila preta, não é? Uma alça só transpassada ali no braço dele, e ele vai caminhando, entrando dentro da sede da Polícia Federal. Tem uma outra imagem também do momento da prisão dele num apartamento, no prédio em que ele mora, no Leblon. Exatamente essa imagem nós estamos ali fazendo, não é? Um círculo para você entender o momento em que ele sai possivelmente do elevador em direção ao veículo da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal. Olha aqui, o nosso Leonardo Lara está ao vivo comigo com informação importante. Ele que há pouco acompanhou uma coletiva de imprensa com a Polícia Federal, dando detalhes importantes, procuradores, promotores, policiais, dando informações importantes sobre a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Cadê o Leonardo Lara comigo? Pode colocar, Leonardo, você. Olha, Gustavo, policiais chegando aqui à sede da Polícia Federal na zona portuária, possivelmente agentes chegando com o que foi apreendido. Foram vários mandados de busca e apreensão. Informação de momento, 9 pessoas já foram presas, uma permanece foragida. O ex-governador Sérgio Cabral permanece aqui na sede da Polícia Federal. A informação, por enquanto, é que ele vai depois para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Ele não seria transferido para Curitiba, como normalmente acontece com os presos da Operação Lava Jato. Aqui na sede da Polícia Federal há manifestantes, pessoas que chegaram cedo, comemoraram a prisão do ex-governador. A coletiva de imprensa, Gustavo, terminou há cerca de 30 minutos. Os procuradores, também os policiais federais e representantes da Receita detalharam o esquema que teria desviado 224 milhões de reais dos cofres públicos, principalmente de 3 obras: a reforma do estádio do Maracanã, também a reurbanização de comunidades carentes como Rocinha, Manguinhos e Complexo do Alemão, e a construção do Arco Metropolitano, importante obra da Baixada Fluminense que liga ao porto de Itaguaí. Uma quarta obra também foi alvo de pedido de propina, seria a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Há, inclusive, provas de que Sérgio Cabral foi o principal beneficiário desse esquema. Havia, Gustavo, inclusive um apelido para se referir à propina. Era taxa de oxigênio. E o primeiro pedido de propina já ocorreu no primeiro mês do governo Cabral, lá em janeiro de 2007. Todas as reuniões aconteciam dentro do Palácio Guanabara. Daqui a pouco eu trago mais detalhes dessa longa coletiva que explicou todos os métodos usados pela quadrilha para captar o dinheiro e depois lavar o dinheiro, principalmente comprando obras de arte, roupas de grife e outros serviços, até blindagem de veículos. Tanto é, viu, Leonardo, tanto é que você acabou de citar a questão de obras de arte e tudo mais. Em Mangaratiba, agora há pouco, os policiais apreenderam obras de arte numa casa que ele tem por lá, uma moto aquática. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso com você. Agora, eu gostaria que você me respondesse o seguinte, Leonardo, como fica a situação do ex-governador? Ele vai para Bangu ou ele vai ser deslocado para Curitiba, onde a Operação Lava Jato é concentrada nas mãos do juiz Sérgio Moro? Olha, Gustavo, o ex-governador Sérgio Cabral, por enquanto, permanece aqui na sede da Polícia Federal. A informação é que daqui ele passa no Instituto Médico Legal, onde vai fazer o exame de corpo de delito, que é o exame que todo preso faz antes de ser encaminhado para a prisão. E depois, o destino do ex-governador deve ser mesmo o complexo de Bangu, na zona oeste do Rio. Ele não será transferido
para Curitiba, no Paraná, como normalmente acontece com os presos da Operação Lava Jato. Vai permanecer aqui no Rio de Janeiro, no Complexo Bangu. Mais uma viatura chegando aqui, ó. Há uma grande movimentação de curiosos. Inclusive os policiais federais acionam para poder chegar aqui e abrir espaço. Tem muita gente pedindo corrupção, contra a corrupção, pedindo a prisão de Sérgio Cabral. Inclusive, Gustavo, aquele manifestante já estava com esse mesmo cartaz ontem na Alerj. Parece que estava prevendo que no dia seguinte Sérgio Cabral seria preso logo cedo no apartamento dele no Leblon, na Zona Sul. Ô Leonardo, já eu volto com você. Você vê ali algumas pessoas, não é, com cartazes do Sérgio Cabral na cadeia já, e vários carros da Polícia Federal chegando na sede, possivelmente com documentos que foram apreendidos durante toda a manhã também. Daqui a pouco eu volto com o Leonardo, a imprensa em peso ali em frente à Polícia Federal, mas eu quero que você acompanhe comigo, você aí de casa, um trecho do que os procuradores, promotores revelaram nessa coletiva que terminou agora há pouco. E você já tem as informações aqui no nosso Balanço Geral. Pode rodar. As empresas, elas se consorciaram para ganhar obras de infraestrutura no estado do Rio de Janeiro. Essas empresas, elas participaram de um processo de fraude à licitação, já com uma combinação com o governo do estado do Rio de Janeiro. Já se sabia previamente quem ganharia qual obra. Especificamente quanto às 3 objetos da nossa operação de hoje, que é o Arco Metropolitano, o Pátio das Favelas e a reforma do Maracanã, o que se tem é que foram gastos aí pouco mais de 3 bilhões de reais, e a indicação que temos é que a propina solicitada era de 5% do valor de cada obra, mais 1% da taxa de oxigênio, e aí teríamos então uma cifra aí de pedido de propina que alcança pouco mais de 220 milhões de reais nesses 2 mandatos, né? Eu disse 2010, retificando agora, e na verdade começou em 2007, nesses 2 mandatos. Em 2007, já no primeiro mês de mandato, essa solicitação foi feita dentro do Palácio das Laranjeiras. Foi pedido inclusive um adiantamento de propina antes sequer das obras terem iniciado. Bom, 5% é o que a autoridade levantou, que ele pedia de propina em cada obra, mais 1% por fora também. Não é? Somando aí o montante, nós temos mais de 230 milhões de reais. Agora, eu quero voltar ao vivo aqui, por favor, com o nosso Leonardo Lara. Ô Leonardo Lara, eu estou acompanhando aqui, não é, uma imagem, não é, muito interessante. Eu vejo ali alguns índios, não é, fazendo também um protesto, não é? Pode me explicar melhor o que está acontecendo, por favor? Olha, Gustavo, são índios ligados à aldeia Maracanã, aquele antigo museu do índio que funcionava junto ao estádio do Maracanã. Você lembra toda a polêmica que aconteceu na época da reforma do Maracanã? O museu seria destruído, houve um processo de resistência, inclusive invadiram por vários dias o museu do índio, e isso acabou provocando a manutenção do museu, que infelizmente está em estado de ruínas. Então esses indígenas estão comemorando a prisão do ex-governador Sérgio Cabral, que na época era um defensor da derrubada do antigo Museu do Índio, que acabou permanecendo ali na região do Maracanã. Só para lembrar, a reforma do estádio foi um dos principais alvos da quadrilha para pedir propina para as empreiteiras. Vamos escutar um pouco aqui. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não fala, olha aí os índios, rapaz, fazendo também a sua manifestação por conta da prisão do ex-governador Sérgio Cabral, não é? E lembrando, pode deixar a imagem aí, e também foram presos Wagner Jordão Garcia, o ex-assessor do governador, e o ex-secretário de governo Wilson Carlos, não é? E a polícia continua trabalhando neste momento, a polícia continua na rua buscando informações, documentos que possam cada vez mais, não é, ganhar um volume aí nessas investigações. Ô Leonardo, segura aí, daqui a pouco eu volto com você com outras informações em frente à sede da Polícia Federal. Tem mais viatura, mais uma viatura chegando ali, hein? Mais uma viatura, o policial acenou pra gente ali, boa tarde pra você, parabéns pelo trabalho dos policiais federais que estão trabalhando e muito, não é? É uma missão muito importante nesse dia.
Possivelmente mais uma viatura ali entrando com documentos e informações importantes nesse caso. Daqui a pouco eu volto com o Leonardo Lara, porque a prisão aconteceu logo no início da manhã, Leblon, zona sul do Rio, onde o governador, ou melhor, o ex-governador mora. Só que, durante o momento da prisão dele e a saída do prédio, houve tumulto. O nosso Rael Policarpo, os cinegrafistas Leonardo Teles e o Gil Vasconcelos acompanharam tudo de perto. E você vai ver como foi essa história agora comigo aqui no Balanço. Rodou! A qualquer momento, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai descer acompanhado dos policiais federais e dos advogados para ser levado para a superintendência da Polícia Federal, que fica no centro do Rio de Janeiro. Neste momento, há uma comoção muito grande de vários moradores do Rio de Janeiro que pedem a prisão do ex-governador. Agora, o ex-governador do estado aparece na garagem ao lado de policiais federais. São pouco mais de 7 da manhã, ele está sendo colocado numa viatura que vai levá-lo para a sede da PF no centro do Rio. O governador seria apontado pela Polícia Federal como o operador de um grande esquema de propina. Ele levaria 5% em cima de cada obra aqui do Rio de Janeiro. Entre elas, as principais, o Maracanã e o Arco Metropolitano. Só a Carioca Engenharia teria desviado para o governador 176 milhões de reais em propinas. Essa operação, que é um braço da Operação Lava Jato, ela aconteceu graças à delação premiada de executivos da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. Nesse momento, os policiais se preparam para sair. Muita gente está tentando entrar aqui no apartamento do ex-governador do Rio de Janeiro. Os policiais federais saem nesse momento. Olha só, nesse momento, os policiais, para dispersar um pouco a população, jogaram spray de pimenta aqui. Eu acabei sendo atingido. Foram os próprios policiais federais para conter a população, que no momento em que a viatura estava saindo, eles tentaram invadir o prédio do ex-governador. Nosso cinegrafista, ele foi muito atingido, está passando mal. Depois da confusão, Sérgio Cabral foi levado para a sede da Polícia Federal na capital fluminense. O ex-governador do estado foi preso durante a Operação Calicut, resultado da ação coordenada entre as forças-tarefas da Lava Jato no Rio e no Paraná. De acordo com as investigações, o ex-governador teria recebido mais de 2.200.000 reais em propina. Só para explicar aqui para um amigo de casa, né? Porque a Polícia Federal, para cada ação, para cada operação, ela coloca um nome, não é? Calicut, o que seria Calicut? Pedro Álvares Cabral, não é? Durante a sua travessia, pegou uma tormenta no caminho das Índias. Foi a maior tormenta que ele pegou. Então, por isso que eles colocaram esse nome nessa operação. Nós temos aí nossos repórteres ao vivo. Cadê o helicóptero? Já já eu chamo todos os nossos helicópteros. Nesse momento ali você vê o estacionamento da Polícia Federal, onde algumas viaturas acabaram de entrar, pelo menos 4 ou 5 nós mostramos aqui durante a participação do nosso Leonardo Lara, tá? Alguns policiais ali dialogando, conversando, não é? É lógico, eles têm informação para onde devem ir, com mandado de busca e apreensão. Tem local que encontram alguma coisa, tem local que não, né? Tem local que não, mas eles estão verificando cada agulha e trazendo esse material para as autoridades na sede da Polícia Federal, não é? Quero mandar aqui um alô especial aos policiais, promotores, procuradores, todos envolvidos aí e participando dessas investigações, tá? Nosso respeito às nossas autoridades, tá aí. Polícia Federal neste momento, daqui a pouco eu vou falar com os meus repórteres. Posso chamar a Marcela? A Marcela Lima está ao vivo comigo, em frente ao prédio do Cabral, no Leblon. E ela tem informações. Ô Marcela, me fala o seguinte, nós mostramos agora há pouco, você ouviu aí a reportagem do nosso Rael Policarpo, durante a saída do ex-governador Sérgio Cabral, houve um tumulto danado ali, a população, não é, gritando, fazendo gritos de ordem e tudo mais, não é? E a polícia acabou lançando spray de pimenta para poder abrir espaço. Eu quero saber de você como está agora aí.
Oi, Gustavo, ótima tarde para você e a todos. Nesse momento, a situação é tranquila aqui na rua Aristides Espínola, no Leblon. Esse aqui é o prédio que mora o ex-governador Sérgio Cabral. Como a gente viu agora há pouco aí na reportagem do Rael, os policiais federais chegaram aqui bem cedinho, por volta de 6 horas da manhã, e tiraram daqui o ex-governador Sérgio Cabral sob vaias e muitos protestos. Eles tiveram que usar spray de pimenta para dispersar esses manifestantes, o que acabou ferindo alguns colegas da imprensa, inclusive a nossa equipe que estava aqui, o Rael, o Leonardo Teles. Foi bem complicada, foi bem tumultuada essa saída dele para a sede da Polícia Federal na Praça Mauá. Ele e outras 8 pessoas foram presas, uma continua foragida, e uma das pessoas que foi alvo de condução coercitiva foi a mulher dele, a Adriana Anselmo, advogada, que vai ter que explicar para a Polícia Federal por que recebeu repasses altíssimos, por que o escritório dela recebeu esses repasses altíssimos de empresas como, por exemplo, o Metrô Rio e a Companhia de Energia Elétrica Light, na época em que o governador, na época em que o marido dela era governador do estado do Rio. Essas empresas eram clientes do escritório de advocacia dela, e ela vai ter que explicar para a Polícia Federal por que recebeu esses recursos. E como a gente mostrou aqui, né, o Sérgio Cabral é acusado de comandar esse esquema de propina, seria o maior beneficiário, recebeu propina de várias empreiteiras para conceder obras públicas, como, por exemplo, a reforma do Maracanã, a construção do Arco Metropolitano, do Comperj, PAC e Favelas. São várias obras. Ele teria recebido propina, por exemplo, R$2.700.000 em dinheiro da Andrade Gutierrez, e também a Carioca Engenharia também está envolvida. Ele teria recebido dinheiro dessa outra empreiteira. Essa investigação começou, como a gente acabou de ver aí, do Leonardo Lara, depois da delação premiada de executivos da Andrade Gutierrez. O Sérgio Cabral foi preso aqui depois dessa delação premiada e de ter causado um rombo aí de pelo menos R$220 milhões. Bom, Gustavo. Ô Marcela, daqui a pouco eu quero voltar com você com outras informações. Ela que está ali em frente, não é? A casa do ex-governador Sérgio Cabral. Mas o Hernani Alves está me chamando também, porque o Hernani está na sede da Polícia Federal e tem informação importante pra gente. Vai lá, meu irmão, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Olha, o ex-governador Sérgio Cabral já está há cerca de 4 horas aqui na Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio. Ele é suspeito de ter recebido mesadas de 2 construtoras que faziam obras para o Estado. Segundo a Polícia Federal, Cabral teria montado um esquema para ter um faturamento mensal de mais de R$500 mil. Por conta dessa situação, o clima aqui é de revolta. As pessoas vão fazendo um protesto, como a gente inclusive mostrou há pouco. Essa conclusão envolvendo o esquema de propina, ela aconteceu com base em delações premiadas de executivos das empresas que estariam envolvidas. De acordo com os depoimentos, a Carioca Engenharia pagava pelo menos R$200 mil por mês a Sérgio Cabral. Já a Andrade Gutierrez fazia o repasse de R$350 mil. As investigações identificaram que essas companhias fizeram vários depósitos inferiores a 10 mil. Isso para não chamar a atenção do sistema financeiro. Em troca, as construtoras tinham a garantia de vencer licitações. Entre as obras que fariam parte do esquema estão a reforma do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 e também a construção do complexo petroquímico de Itaboraí, o Comperj, Gustavo. Agora, o que a população do Rio de Janeiro pergunta, e eu ouvi muito essa pergunta vindo para a Record hoje, é o seguinte: se houve esse desvio, se houve esse pagamento, cadê essa grana? Não é? Cadê essa grana? E é o que a autoridade vai levantar. Não é? Nós vamos acompanhar essa história de perto aqui no Balanço. Daqui a pouco eu volto com você e depois eu vou mostrar algumas fotos emblemáticas do senhor Sérgio Cabral em comemorações bastante animadas também. Não é? A comemoração do guardanapo, lembra? A da bicicleta. O que mais? Tem outras comemorações aí muito alegres, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Olha aqui, eu tenho mais um trecho da coletiva, não é, que aconteceu agora há pouco na Polícia Federal com procuradores, promotores do caso. Pode rodar. Quem é o Carlos Miranda? Carlos Miranda é casado com uma prima de primeiro grau do senhor Sérgio Cabral, a senhora Maria Angélica. A gente também identificou que o senhor Carlos Miranda era ele que fazia as declarações de imposto de renda do senhor Sérgio Cabral.
o que também comprova o estreito vínculo entre eles. Nos últimos 2 ou 3 anos, o mesmo computador que transmitiu as declarações de imposto de renda do Carlos Miranda também transmitiu do senhor Sérgio Cabral, da senhora Salvo Engano e outros familiares que também constam na petição. Também esse foi um outro vínculo que liga o senhor Sérgio Cabral ao senhor Carlos Miranda. Além do senhor Carlos Miranda, outra pessoa que coletava o dinheiro em espécie nas empreiteiras era o senhor Luiz Carlos Bezerra, que é um amigo de infância do senhor Sérgio Cabral. Eles já se conhecem há mais de 40 anos, há inclusive matérias jornalísticas que comprovam isso. E na quebra telemática a gente conseguiu identificar que o senhor Carlos Bezerra, ele possui uma extensa contabilidade desse dinheiro para familiares e para o próprio Sérgio Cabral. O senhor Carlos Emanuel de Carvalho Miranda ia até as sedes das empresas, Carioca Engenharia, com uma mochila nas costas, pegava o dinheiro em espécie e saía pela porta da frente. A gente conseguiu provas de que o senhor Carlos Miranda esteve de fato na sede dessas empresas. Existia registro de entrada do senhor Carlos Miranda na sede da Andrade Gutierrez, em São Paulo, e também na sede da Carioca, no Rio de Janeiro, o que confirma a declaração dos colaboradores. A gente também identificou e-mails do senhor Carlos Miranda para a Carioca, pedindo doação eleitoral para o PMDB. A gente também identificou que na agenda telefônica do senhor Carlos Miranda havia os números de telefone de representantes da Carioca, da Andrade Gutierrez e de outras empreiteiras, como Odebrecht, EIT e FW, que também corrobora o fato de que Carlos Miranda era esse grande coletor de dinheiro em espécie nas empreiteiras. Eu recebo aqui no estúdio o meu amigo Patrick Berriel, advogado criminalista, também acompanhando de perto a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. E pelo que nós ouvimos aí na coletiva da Polícia Federal, o Patrick, pelo que eu entendi, existe um tabuleiro de xadrez e várias peças. Cada peça tinha uma função específica nesse esquema, entre aspas, segundo a polícia, não é? Exatamente. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que nos assistem. É um dia histórico para a população do Rio de Janeiro, para a justiça criminal e para toda a sociedade do Estado, né? É uma prisão de um ex-governador, choca toda a sociedade. Muito embora num momento onde os cofres públicos estão completamente vazios e abalados e a população clama por dinheiro, por uma melhor assistência social e política. O procurador colocou muito bem essa divisão de tarefas, essa suposta divisão de tarefas. Uma pessoa, no caso, seria o governador, ele solicitava, e algumas pessoas eram as pessoas interligadas com os empreiteiros para recolher esse dinheiro através em bolsas, através de indo a certos locais. E esses locais, eles possuem documentos de entrada e saída, que são meios de prova para corroborar aquilo que foi dito na delação premiada. A delação premiada, Gustavo, é um meio de obtenção de prova. Tão somente a delação premiada isolada não se vale de nada, mas pelo que os procuradores falaram e indicaram, essa delação premiada, ela veio juntamente com outras provas, documentos, planilhas. E aí faz o confronto das duas, do que o delator disse, não é, quem Exatamente. fez a delação, juntamente com as provas que a polícia está levantando também. Exatamente. Normalmente vem a delação, vem um relatório do que foi dito e em anexo todas essas provas documentais que corroboram aquilo que o delator disse para a justiça criminal, tanto em Curitiba quanto no Rio de Janeiro. Até porque a do Rio de Janeiro, ela é oriunda de uma operação chamada Saqueador, onde foi preso o dono da Andrade Gutierrez. E ele colocou alguns fatos que trouxeram o Sérgio Cabral e os seus supostos asséculos, os seus supostos integrantes para dentro desse fato criminoso. Ô Patrick, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo aqui, eu volto daqui a pouquinho com essa cobertura sobre a prisão do ex-governador Sérgio Cabral aqui no Balanço, com a atualização a todo instante sobre esse caso aqui conosco na Record. Me espera, é rapidinho, é um pelar e outro cai e nós já estamos de volta.